1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, disse assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Então ela disse: tão certo como o Senhor vive, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias então disse a essa mulher: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo que essa palavra entre no nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar os nossos corações nesta noite. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não sei se vocês já tiveram na fase da vida de vocês, na história da vida de vocês, a escassez de algum recurso. A escassez de algum recurso. Talvez você já tenha se deparado com a falta do alimento na sua casa. Não sei a sua história. De repente, lá num passado, com seu pai, com a sua mãe, ou com quem te criou, você já tiveram alguma dificuldade. Talvez agora, no seu tempo, você com a sua família, com a família que Deus permitiu você construir, você tenha já passado por algum momento de escassez de alimento. Ou talvez você nunca tenha passado fome, ou ter chegado próximo a isso. Mas talvez você já tenha passado pela dificuldade de moradia. Em algum momento, você talvez estava lá morando numa casa e essa casa aconteceu alguma coisa. Eu conheci muitas pessoas que já perderam imóveis por enchentes, ou por ter pego fogo, ou por ter caído a parede ou o telhado, e a pessoa ficou sem moradia, sem saber para onde ir. Eu também conheço pessoas que lhe faltaram um recurso da família. Pessoas que tiveram perdas tão consideráveis e tão consecutivas que se viram sozinhas no mundo. Perderam o pai, perderam a mãe, perderam os irmãos e ficaram sozinhos. Ou pessoas que viviam só com seus irmãos e os irmãos faleceram por algum motivo específico. Famílias que sofreram algum acidente, passaram por alguma catástrofe e pessoas que ficaram sozinhas. Fato é que quando nós, às vezes, nos deparamos com uma situação dessa, a gente fica meio sem reação. O que fazer agora com a ausência de um ente querido que eu tinha um relacionamento tão próximo? Para onde ir quando eu não tenho nenhum lugar onde possa me acolher? Para onde ir, já que a minha casa se perdeu e eu não tenho um parente por aqui? O que fazer se eu não tenho recurso para alugar um outro espaço, um outro lugar? O que fazer agora na ausência da minha mãe e do meu pai, que era quem eu estava me relacionando o dia inteiro? O que fazer agora que aconteceu alguma coisa no meu casamento e eu já não vivo mais com a pessoa? O que fazer da minha vida? Como recomeçar? Qual deve ser a nossa postura diante de uma situação como essa? Que todos nós temos a possibilidade de passar. Hoje nós estamos aqui, querido. Mas como está minha casa agora? Não sei como é que está minha casa agora. Graças a Deus a minha família está aqui, sentada comigo, mas se eu estivesse aqui sozinho e minha família não estivesse aqui e acontecesse alguma coisa com eles, como eu reagiria? Você já parou para pensar nisso? Se você nunca passou por uma situação como essa, você já parou para analisar uma situação dessa? Eu me lembro da história da esposa do nosso ex-pastor, que contou uma experiência dela com o esposo, com os filhos, e não tinha o que comer. E de repente a vizinha chegou com a metade de um frango na casa dela, que sobrou. E a vizinha teve a iniciativa, tocada por Deus,
de bater na casa dela perguntando se eles queriam a metade de um frango, porque comprou um frango muito grande e as pessoas da casa não comeram e queriam levar para eles. E eles puderam se alimentar da metade do frango justamente no dia que eles não tinham o que comer. E essa mulher que nós lemos aqui do texto bíblico, por mais que ela se encontre com o profeta Elias, e aqui é o início do ministério do profeta Elias, que foi um grande homem considerado na Bíblia inteira, e a partir de 1 Reis, capítulo 17, nós ouvimos sobre a história da seca, que o profeta Elias profetiza, onde ele é sustentado pelos corvos, sustentado ali pelas águas do ribeiro, e a seca chega, mas não chega só para o profeta, chega para aquela mulher também, que estava em Sarepta. Mas Deus, ele pega uma pessoa, como uma mulher que não tinha um marido, porque o texto bíblico que ela diz que ela era uma viúva. E Deus usa exatamente essa mulher para abençoar o profeta. Deus usa essa mulher que tinha quase nada para abençoar um homem. E nós percebemos que no tempo da nossa aflição, no tempo que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, no tempo que a gente olha e busca o recurso, a gente não encontra o recurso, nem um recurso financeiro, e às vezes falta também o recurso emocional. Quando a gente não sabe o que fazer, Deus sempre tem uma solução para cada um de nós. Deus sempre tem uma solução para nós. Por mais que as questões aqui sejam improváveis, Deus tinha uma solução para a história de Elias no momento da seca, mas Deus teve a solução para a vida dessa mulher. O texto bíblico que nós lemos diz que aquela mulher estava na porta da cidade de Sarepta, colhendo lenha, 2 tascos de lenha, para cozinhar, para fazer ali um fogão daqueles mais antigos, né? Fogão a lenha, para cozinhar o restante de azeite que ela tinha, de farinha, fazer um pãozinho para ela e o filho comerem e morrerem. Não tinha mais recurso nenhum, não tinha um marido para sustentar, a seca tinha chegado naquele lugar, mas Deus diz, antes de Elias conhecer essa mulher, eu falei a uma mulher, a uma viúva, e ela vai cuidar. Queridos, Deus, ele faz assim com a gente às vezes. Nós olhamos, e os nossos olhos, eles tentam visualizar as possibilidades. Quem são as possibilidades, ou quais são as possibilidades no tempo da nossa falta de recurso? Nós recorremos à família, nós recorremos aos amigos, nós recorremos à igreja. A gente age pela vista. Nós vamos aos recursos mais próximos, nós queremos soluções que são cabíveis a nós por aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas às vezes, querido, Deus preparou uma solução para as nossas causas, que são questões que os nossos olhos não conseguem ver, mas Deus já preparou para nós. Aquela mulher, ela estava prestes a morrer. Elias, que estava numa outra cidade, estava numa situação muito fragilizada da sua vida também, porque não tinha mais recursos. Os corvos pararam de mandar carne e os ribeiros secaram. O ribeiro de água secou. Da onde virá agora o meu socorro? Da onde vai vir o meu recurso? Vai vir de uma mulher que não tinha nada nem para comer, nem ela e nem o seu filho. Mas aquela mulher, ela tinha uma casa. E Elias pôde descansar e viver um tempo na casa daquela mulher. Aquela mulher achava que não tinha nada, mas mesmo na sua escassez de comida, de benefícios, de recursos, aquilo que aquela mulher tinha foi o suficiente para Deus operar um milagre. Aquela mulher já não tinha mais esperança. Qual era a esperança daquela mulher? Uma esperança breve. Eu tenho um pouquinho de comida, eu vou cozinhar, eu vou preparar essa comida, eu vou comer e o meu filho e eu iremos morrer. Mas Deus tinha algo para aquela mulher. Deus permitiu que o profeta Elias a encontrasse no caminho. Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha anunciado no coração do profeta, no ouvido do profeta. Mas aquela mulher, ela foi surpreendida por um Deus que cuida. Aquela mulher foi surpreendida. O que os olhos dela estavam esperando, a expectativa dela de vida, era comer e morrer. E Deus tinha um futuro para aquela mulher. O texto bíblico que nós lemos, diz que aquela mulher, ela indaga o profeta, olha,
eu vou preparar o pão, nós vamos comer, nós vamos morrer, e eu não tenho para você. E Deus ousa o profeta Elias falar para ela, olha, você vai fazer tudo que você falou que vai fazer mesmo, você vai preparar, mas antes você vai fazer para mim. E depois, o que sobrar é de vocês. Será que nós teríamos a coragem? Será que nós seríamos obedientes suficientes para ter o último recurso da nossa vida para oferecer para o reino de Deus e ficar às custas do Deus proverá? Será que nós teríamos fé, obediência suficiente para pegar o último recurso da nossa casa, que para essa mulher era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e colocar à disposição de Deus, que era naquele momento ali a imagem de Deus para aquela mulher era o profeta. Assim como Deus usava o profeta para falar, aquela mulher estava sendo abençoada naquele momento pelo profeta, ela só não sabia daquilo ainda. Mas aquela mulher, ela deu um passo de fé. E quando a gente obedece por fé, a gente percebe o cuidado de Deus na nossa vida. E o texto bíblico, se você continuar lendo, 1 Reis, capítulo 17, você vai ver. E nós lemos aqui que aquela mulher e o seu filho, eles prosperaram. Prosperaram por fé. Prosperaram porque colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Prosperaram porque colocaram à disposição do Senhor aquilo que tinham. E até que a seca acabasse, aquela mulher e o seu filho tiveram que comer. Eles estavam se preparando para uma última refeição, mas Deus tinha mais para eles. Não bastante. Depois que o profeta Elias mora na casa daquela mulher e passa um tempo com ela, depois dela já provar do alimento, do cuidado de Deus sobre o alimento, o recurso que era escasso para aquela mulher. O texto bíblico diz que o filho daquela mulher adoeceu de tal forma que ele foi à morte. Ele morreu. Mas quem estava morando na casa dela? O profeta Elias, o homem de Deus. E quando ela vai recorrer àquele homem, ela chega até ele e fala assim, olha, Deus te mandou aqui para trazer à tona, para aparecer a minha insensatez, para deixar à tona a minha desobediência, a minha fragilidade, a pessoa que eu sou, e agora vai o meu filho. O texto bíblico diz que o profeta Elias pega aquele menino nos braços, leva para o quarto acima, onde ele estava hospedado, na casa dessa mulher, e ele se inclina em oração pelo menos 3 vezes sobre aquele menino, clamando ao Senhor. E o profeta Elias exerce esse ministério da oração sobre a vida daquele menino. Por quê? Ele sabia exatamente o quanto a vida daquele menino valia para sua mãe. Mas não somente isso, como a história daquele menino poderia servir de fé e testemunho para a vida de outras pessoas. Querido, saiba de uma coisa, as experiências que a gente passa, as lutas que a gente passa, por mais que elas sejam grandes a ponto de morte, como foi a história desse menino aqui, nelas nós temos a possibilidade de honrar o nome de Deus e fazer Deus conhecido. Por mais que seja uma experiência ruim aos nossos olhos, nós temos a oportunidade de testemunhar um Deus que cuida além das nossas necessidades. Mas nós precisamos saber recorrer a quem nos abençoar, quem nos ajudar. Às vezes nós recorremos a tantas pessoas, pessoas que vão até nos ouvir, pessoas que vão fazer até algo pela gente, mas são pessoas que vão nos ajudar até um certo limite. Vai ter um momento que essa pessoa vai voltar para a casa dela, vai ter uma hora que essa pessoa vai ter que cuidar também da família dela. E nessa hora, talvez você se sinta sozinho. Talvez no momento em que aquela pessoa que te ajudou, teve que recorrer aos seus para fazer os seus afazeres. Você vai se ver sozinho. E nesta hora você vai perceber que quem está do seu lado, a todo tempo, é o próprio Deus. O Senhor é quem vai à sua frente e luta as suas batalhas. Guerreia juntamente com você. O profeta Elias levou aquele menino para o cômodo acima. Orou pelo menos 3 vezes. E o texto bíblico diz que aquele menino reviveu. Aquele menino voltou. A oração lá no versículo 21 foi muito clara. Se estendeu 3 vezes sobre o menino e clamou ao Senhor e disse:
ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. E o texto bíblico no verso 22 diz, o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. E Elias tomou o menino novamente nos seus braços e levou até a sua casa e entregou a sua mãe. E disse, veja, o seu filho está vivo. Como Deus cuidou daquela mulher. Eu fico imaginando se o profeta Elias não aparecesse na vida dessa mulher. Num primeiro plano da história, quando nós começamos a ler o capítulo 17, quem é o personagem principal? A mulher? A viúva? O profeta Elias. Ele é o personagem principal da história. O texto, a narrativa bíblica aqui em 1 Reis, está falando sobre o profeta, que Deus estava cuidando do profeta, Deus estava preparando o profeta, Deus estava provendo sobre a vida do profeta, fazendo algo sobrenatural. Mas Deus não está preocupado só com aquele que tem a voz para falar em seu nome. Deus sabe exatamente as nossas necessidades, independente de quem a gente seja. Independente de quem a gente seja. Essa mulher aqui era uma mulher que estava fadada ao fracasso, à morte. Querido, morrer de fome. Era o futuro breve dessa mulher, a expectativa de vida dela. O próprio texto bíblico diz isso. Eu vou comer e depois certamente morreremos. Era o que já estava cravado no coração dela. Nós vamos pegar o nosso último recurso aqui, nós vamos morrer. Mas muito antes dessa mulher conhecer o profeta Elias. Muito antes. Lá no verso 9, o texto que nós lemos, antes dessa mulher conhecer o profeta Elias, o texto bíblico diz, Elias, levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Antes mesmo da mulher conhecer o profeta Elias, Deus já estava provendo sobre a casa dessa mulher. Antes de nós tomarmos algo na nossa mão e ver algo sobrenatural acontecendo, antes de Deus nos dar uma casa, antes de Deus nos dar uma família, antes de Deus nos dar o prato, Deus já na sua palavra preparou a bênção e o cuidado sobre a nossa vida. Antes da gente tomar e vivenciar o milagre, Deus já preparou o milagre. Deus já tinha provido sobre a vida dessa mulher antes de ter conhecido o profeta Elias. A provisão, a palavra de bênção de Deus para a vida daquela mulher veio antes dela estar diante do profeta Elias. Aparentemente, o cuidado era sobre Elias, mas Elias foi apenas um canal de bênção na vida dessa mulher. E quantas pessoas à nossa volta estão dispostas a ser bênção uma para as outras? Quantas vezes Deus já levantou a possibilidade de você ser bênção na vida do seu irmão? O plano de Deus é que você seja bênção na vida do seu irmão. E na hora de abençoar, às vezes nós damos um passo atrás. Deus quer nos usar nesse tempo para sermos bênção na vida de outras pessoas. Aparentemente, Deus está provendo sobre Elias. Aparentemente, Deus está provendo sobre a minha vida. Mas, na verdade, Deus está preparando o caminho na minha vida para que eu seja bênção na vida do outro. Aparentemente, Elias estava ali para ser abençoado por Deus. Mas a bênção de Deus sobre a vida de Elias abençoou aquela mulher e o seu filho. Não só no alimento, mas também na sua escassez emocional, que era a ausência do seu filho. A mulher viveu pelo alimento. O menino viveu pelo alimento que não faltou até o fim do tempo de seca. Mas não era só aquilo. Deus também sabia que aquele menino iria morrer. Mas ali estava o profeta Elias, que levou o menino para o quarto e clamou ao Senhor. E o texto bíblico diz que Deus respondeu à oração do profeta Elias. E se Elias não estivesse mais ali? E se Elias já tivesse, ido embora? Deus tem um tempo certo para cada um de nós. Deus tem um tempo certo para as nossas vidas. Algumas coisas às vezes demoram a acontecer na nossa casa porque Deus é quem conhece o nosso futuro. Algumas coisas acontecem antes porque Deus ele sabe o tempo que ele precisa para agir na nossa vida. Se Elias fosse embora antes, aquele menino talvez ficaria morto ali. Porque não teria o profeta Elias para clamar.
Porque aquela mulher ainda não tinha, embora através de Elias Deus tivesse provido o alimento sobre a casa dela, aquela farinha e o azeite não foram os últimos alimentos, ela já tinha visto que um Deus pode fazer aquilo. Deus de Elias poderia fazer aquilo, mas ainda não era o Deus dela. Ainda não era o Deus dela. Quando, um pouquinho antes, o filho dela morre, o verso 18, a mulher disse assim: então a mulher disse a Elias, quando o filho estava para morrer, estava na beira da morte: o que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E lá no finalzinho, depois do milagre ter acontecido, no verso 24, olha o que essa mulher declara. Verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A provisão sobre a casa daquela mulher, o milagre da restituição da saúde, da vida daquele menino, serviu de testemunho para dar peso e veracidade ao profeta Elias. E a história continua a partir do capítulo 18, colocando novamente Elias como destaque, o ator principal da história. Mas no intervalo do ministério de Elias, Deus abençoou a vida daquela mulher. Deus não se preocupa só com pastores, com missionários, com bispo, com apóstolos, com pessoas que foram chamadas para um ministério diferenciado no seio da igreja, para estar à frente de um púlpito, à frente de uma organização. Deus não se preocupa só com esses. Deus se preocupa com o seu povo. Deus se preocupa com a sua família. Deus se preocupa com a sua casa. Deus se preocupa com o seu coração. Deus se preocupa com as suas necessidades. Ele sabe exatamente quem é você, quem é a sua família. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele conhece até o seu último dia. Ele sabe o dia da sua morte. Assim como Ele conhece desde o dia da sua vida. Deus, Ele conhece o seu futuro. Ele conhece o seu presente. Ele sabe do seu passado. E todas as provações que nós vamos passando, enfrentando, a palavra de Deus também nos diz que Ele só nos dá a medida que possamos suportar. Ele não nos dá a medida acima. E aquela mulher parecia que estava passando por uma medida acima. Mas Deus tinha uma solução para o caso dela. Saiba que Deus, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, um Deus que é todo poderoso, que conhece passado, presente e futuro, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele sabe a medida certa de tratar o seu coração e cuidar da sua vida. Ele tem resposta para você. Por mais que hoje seja difícil, como foi para essa mulher, se deparar com a morte do filho, ela esbravejou sobre a vida de Elias. Seu Deus te trouxe até aqui para você mostrar a minha iniquidade. O profeta Elias simplesmente tomou aquele menino nos braços, levou para o seu quarto e orou. E clamou. E só você sabe a dor das suas necessidades. Só você sabe a dor do seu sofrimento. Só Deus sabe e você sabe como fere você, as experiências às vezes ruins que você passa, a provação que você passa, as lutas que você passa. Você sabe exatamente. Mas saiba de uma coisa, Deus conhece também o seu coração. E Ele sabe até onde você pode ir. Ele conhece também a sua resistência. Mas Elias, por mais que aquela mulher tenha tomado uma atitude explosiva num primeiro momento, diante da morte do seu filho, e como ela lá no início deu uma cortada para Elias: olha, o que eu tenho aqui é só um pouquinho para fazer para o meu filho e para mim. E eu vou fazer e depois a gente vai morrer. Tipo assim, olha, não tem para você não, cara. Passa direto que aqui é só para mim e para ele. Por mais que a gente às vezes tome atitudes assim diante das lutas que a gente vai passando, às vezes questiona Deus, questiona se Ele está me ouvindo ou não, questiona por que eu faço isso, faço aquilo e as coisas não acontecem comigo. A gente faz às vezes esses questionamentos. Poxa, pastor, eu tanto oro, há 10, há 15, há 20, há 30 anos eu oro, poxa, eu participo da igreja, eu sou dizimista, eu coloquei meu dom a serviço, eu sou líder disso, líder daquilo, eu oro, eu clamo, eu leio a Bíblia, por que comigo não acontece? Queridos, Deus tem um tempo para cada um de nós. E Ele sabe exatamente até onde vai a sua força.
Ao mesmo tempo, quando ele não vem com uma resposta que a gente quer, ele sabe como tratar o nosso coração, porque ele também é consolo. Ele é abrigo, ele trata, ele cuida. Mas o que não pode faltar no nosso coração é a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que aquela mulher lhe faltava fé, no final, ela pôde declarar: eu sei que da sua boca sai verdade, e que verdadeiramente tu és um homem de Deus. Que das suas experiências, das suas lutas, saia testemunho de um Deus que cuida. Que diante das suas aflições, diante de tudo que você tem vivido, você possa declarar: Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem cuidado da minha família, e Ele tem provido sobre a minha casa. Aquela mulher, ela sumiu na história. Depois Elias seguiu a história de Acabe, lá dos profetas de Baal. Elias sumiu, Elias seguiu. A mulher sumiu na história. Ninguém mais falou sobre essa mulher, mas ela teve uma oportunidade de aprender o poder da oração e de um Deus que provê, e de como dar um testemunho certo daquele que profere as palavras do Senhor. Quero fazer esse desafio para você. A luta está apertada, está grande, a dor está grande, o desafio está grande. Diante da morte, o que Elias fez? Pegou o menino e fez o quê? Clamou ao Senhor. Que você clame. Que você nunca perca a fé. Elias pôde ousar da fé e levar aquele menino para o seu quarto e orar e clamar ao Senhor, sabendo que de Deus viria a provisão. Mas se você já tem passado pelas lutas, ou se você já passou por uma luta, que você tem certeza que foi Deus te acudindo e tratando, que você faça como essa mulher no final. Testemunhe. Saiba que Deus pode tomar o seu testemunho, como fez com essa mulher e abençoa a gente hoje. O seu testemunho pode abençoar outras vidas e outras famílias. Que você seja a boca de Deus, como foi Elias, que o seu testemunho bendiga o nome do Senhor e o exalte. É isso que o Deus que nós servimos, o nosso Deus, espera dentro das experiências que Ele tem nos permitido passar. Que assim seja sobre a